Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Chuviana e nesse canal nós falamos sobre mentalidade e inteligência espiritual. Está falando coisas para você evoluir sobre a tua mente, sobre a tua espiritual. Esse canal aqui é completo. Fica até o final do vídeo para você compartilhar e abençoar a vida de outras pessoas. Eu posso falar com propriedade para você sobre superação, que foi algo que eu enfrentei a minha vida toda. Muitas coisas já aconteceram na sua vida, principalmente processos que você teve que passar, situações que talvez para você tenham sido traumas e você não conseguiu superar ainda. Mas hoje eu quero trazer para você uma palavra de conforto para o seu coração, sabendo que tudo que você passa em qualquer área da sua vida vai servir para edificar os seus caminhos, vai servir para o crescimento pessoal, se foi bom ou se foi ruim. Hoje você não está entendendo, mas amanhã esse quebra-cabeça que está aí vagando na tua mente vai ser colocado todas as peças no lugar. Eu nasci num lar onde o pai tinha os vícios, né, era alcoólatra e usuário de drogas, mas na cabeça dele aquilo só fazia mal para ele mesmo. Então, minha mãe era uma dependente emocional, no qual ela era apaixonada pelo meu pai, né? Tinha muito na minha mãe, né? E minha mãe não conseguia sair desse ciclo vicioso do amor com ele. Simplesmente trabalhava muito, né? Fumava muito também. E aos 25 anos ela foi acometida de um câncer de pulmão, no qual ela veio a falecer. Fiquei com 4 anos e fui criada pelos meus avós. Sendo que o meu pai, ele construiu outra família, né, após a morte dela, e eu não tinha muito contato com ele pelo fato de que ele não me procurava. Eu fui crescendo e os meus avós, por parte de mãe, que foram os que me criaram, sempre fazia com que eu comprasse um presente, levasse todo final de semana na casa da minha outra avó, para tentar encontrá-lo, para que aquele vínculo de pai e filha se estabelecesse. Mas sempre que eu chegava lá, não tínhamos conversa, não tínhamos diálogo, porque ele não conseguia esse contato comigo como filha. Eu não entendia o porquê que eu era tão rejeitada por ele. E quando isso foi dos 6, quando cheguei aos 13 anos, eu identifiquei que eu estava correndo atrás do meu pai e ele não me dava um retorno, né? Não me dava o amor que faltava para mim, o amor paterno. E isso me doía muito. Era uma adolescente muito vazia, era consumista em termos de materialismo, né? Gostava sempre de me vestir muito bem, compras excessivas, né? Só queria saber das coisas superficiais que o mundo me dava. Então, eu praticamente cresci uma adolescente me sentindo rejeitada, entre aspas, e para suprir essa carência emocional, eu era uma pessoa muito fácil de ir nas conversas das pessoas, né? Eu não tinha um discernimento, não tinha uma direção, eu me sentia meio perdida. Mas tudo isso são efeitos das minhas crenças limitantes que eu tive na infância, né? Não tive exemplo de proteção em termos paternos, uma vida na adolescência muito vazia, muitos amigos, eu era muito popular na escola, mas isso na verdade era porque inconscientemente eu queria ser aceita pela sociedade, já que eu não tive um amor dentro de casa, como na igreja, né? Meus avós eram católicos e a gente frequentava muito a igreja católica, eu praticamente participava de todos os eventos da igreja, geralmente a minha avó me levava ali para o clube de mães, onde ela era líder, e sempre estava envolvida no lado espiritual. Eu necessitava de estar ali buscando a presença de Deus para suprir o meu emocional que estava vazio, a minha alma estava vazia. Eu não tinha tido um padrão paterno, porém meus avós tinham me criado com muito amor e carinho, me deram excelentes escolas, estudos. Minha avó sempre costumava ser uma pessoa muito sobrecarregada com relação à proteção, né? Ela não queria que nada, nem ninguém me fizesse mal, mas isso era reflexo da perda da filha dela, né? Que é a minha mãe. Então, eu cresci no lar, graças a Deus, onde realmente fui tratada como uma princesa. Eu sou muito grata ao Senhor porque Ele substituiu, entre aspas, né, aquelas pessoas que estavam cuidando de mim. Mas, inconscientemente, né, a falta paterna e materna estava lá. As minhas deficiências mentais estavam lá. Minhas ações eram no piloto automático, porque eu era uma pessoa que agia de forma inconsciente, né? Não sabia o porquê eu agia daquela forma. Minhas amizades, meus relacionamentos, todos eles eram conturbados, porque eu só refletia as crenças limitantes que estavam dentro de mim. E eu comecei a trabalhar muito jovem. Aos 14 anos comecei a trabalhar, né? E aos 17 anos me concretizei em uma empresa séria, no qual a minha carreira foi por anos ali naquele lugar. Graças a Deus, eu sempre fui muito abençoada por Deus, sempre fui muito protegida pelo Senhor, e exatamente porque a própria Bíblia diz que Ele cuida dos órfãos, né, e das viúvas. Então, Deus nunca deixou faltar nada para mim. Então, eu ia para a igreja, né, eu pedia para o Senhor tirar aquilo do meu coração, para Ele
me explicar por que que ele tirou minha mãe quando eu era tão pequena, eu me sentia culpada, por que que meu pai me rejeitava, por que que ele não olhava para mim, por que ele não queria diálogo comigo, ele nunca me ligou me dando os parabéns, ele não lembrou de mim em datas comemorativas e aquilo me machucava muito, principalmente porque ele construiu uma nova família e ele dava atenção às filhas dele e na verdade eu me sentia muito rejeitada e perturbada. O porquê que ele dava atenção para aquelas meninas, porquê que ele criou aquelas meninas e não me criou. Então isso era uma coisa profunda dentro do meu coração. A falta de explicação, que eu não sabia dizer o que era, e eu me questionava muito. Aconteceu também o fato de que meu pai, depois de muitos anos, reapareceu, quando minha mãe deixou uma casa de herança, e ele vendeu a casa alegando que não tinha filha para receber os valores que eram da parte dela e da minha. E aí, no processo judicial, o juiz detectou que havia uma herdeira, e no decorrer disso, o homem que comprou a casa, que já tinha feito várias reformas e não podia mais voltar atrás, tentou entrar em contato e me achou, e a partir daí começamos, né, legalmente o processo judicial, no qual eu ainda tinha que assinar por algo que eu não recebi e que, quando na verdade foi aí o meu reencontro com meu pai, eu tinha em média acho que uns 15 anos, e aí ele me falou, né, que mediante a tudo aquilo que tinha acontecido, me pediu perdão, porque quando a minha mãe faleceu ele não sabia como agir, pronto, tudo bem, dizia que tinha conseguido perdoar o meu pai e acreditava nisso. E quando eu tinha 17 anos, eu tive a oportunidade de ir para a Itália, passei por vários processos, no qual eu continuava a curtir a vida, continuava a viver de forma vazia. Quando voltei, meu avô cuidava da minha avó, ela tinha Alzheimer, e o Alzheimer dela se agravou, e mediante a isso, né, o meu avô faleceu de repente, os planos foram completamente frustrados. Né? Passei muitos anos cuidando da minha avó, ela tinha Alzheimer, amputou as 2 pernas, e mediante a todo esse processo que eu passei, eu comecei a ir para a igreja evangélica e ali eu aceitei Jesus porque eu precisava realmente de uma mudança na minha vida. Eu precisava verdadeiramente buscar as explicações que eu precisava. E naquele processo que eu passei, né, minha avó faleceu e eu comecei, né, tinha uma vida com Deus já, graças a Deus, ele foi encaminhando todas as direções, mas as crenças limitantes que eu tinha de infância estavam arquivadas no meu inconsciente. Eu só fui reproduzindo, mesmo que mediante a minha fé era muito elevada. De uma certa forma, a minha vida começou a entrar nos eixos, né? Porque o Senhor começou a trabalhar na minha vida, né? Entre altos e baixos, mesmo mediante as minhas crenças, que eu não sabia que estavam embutidas, né? Eu comecei a ter uma intimidade maior com Deus. E, infelizmente, por não me questionar como as coisas aconteciam na minha vida, eu me deixei levar pela religião. Eu não estou aqui falando sobre igreja, sobre qual a religião certa, mas o que eu quero dizer para você é que a religião, ela aprisiona. Quando você tem consequências de um passado drástico e as crenças estão arquivadas na sua mente, você vai para qualquer religião e se você não souber fazer as perguntas corretas, se você não tiver consciência, qualquer uma delas pode acabar com qualquer fase da sua vida. Porque eu não sabia, né, de forma correta usá-la, então eu comecei a tomar certas decisões erradas. Me envolvi num casamento onde eu pensava que era o certo para mim, mas infelizmente fiz uma escolha errada. Mas graças a Deus, porque desse casamento eu tive uma filha maravilhosa e eu posso ser testemunha que Deus, ele sempre, mesmo nos seus erros, aonde habitou o pecado, vai superabundar a graça, né? Que mesmo diante de todas as coisas que acontecem com você, para o lado ruim ou para o lado bom, Deus sempre está contigo. Mesmo que a Bíblia fala em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Se você tiver que passar por aquilo, eu acredito que tudo já está escrito. Eu não tinha nenhum tipo de saúde emocional, eu não estudava sobre mim, eu não procurava saber o que é que acontecia, mais de um reflexo das minhas atitudes impensadas. Quando eu me divorciei, ela já estava com 1 ano e meio. E devido a isso, o meu corpo não aguentou. Vocês sabem, quando a nossa mente está cheia, o nosso corpo paga o preço. E foi a partir daí que eu costumo dizer que Deus permitiu que eu tivesse uma depressão em silêncio, no qual eu não falava para ninguém o que estava acontecendo comigo. E eu não falava, não podia falar para os meus familiares. Nessa altura, Deus tinha colocado uma senhora, né, que eu digo que ela é minha mãe espiritual, para cuidar de mim, né? Ela sempre orava por mim, nos momentos que eu estava precisando de refúgio, eu ia lá na casa dela, Deus colocou ela na minha vida, era como se fosse uma mãe, né? E me estava dentro de um buraco com a mão para fora. Graças a Deus eu consegui pedir ajuda mediante a tudo isso. A partir daí foi quando eu comecei a buscar o conhecimento. Comecei a ler, comecei a estudar sobre a mente, né? Fiz vários cursos de programação neurolinguística
para entender o que estava se passando no meu processo. Eu comecei a estudar sobre a depressão, sobre o que era a depressão, qual era a forma que se dava, diante a muitos cursos, muitas orações, busca de conhecimento, leitura de livros. Comecei a fazer cursos, né, de reprogramação mental. Eu conheci a hipnose e, inclusive, a hipnose fez com que eu liberasse perdão do meu pai, e é mais uma história impactante que eu tenho para contar para vocês. Eu vou deixar o link. Na verdade, eu passei por um processo de hipnose e ali eu me apaixonei pelos cursos e eu descobri o meu propósito de vida através das orações e conhecimento. Foi através dali que eu vi que toda a história de vida que eu tinha passado, ela ia servir mais na frente para ser um testemunho vivo para ajudar pessoas que passaram pelo mesmo processo que eu. Gente, isso é muito tocante para mim, porque até hoje isso queima no meu coração, né? Eu consegui lançar um método de ajuda a pessoas com depressão e então, começou a minha missão de vida, né? O descobrimento do meu propósito, eu comecei a executar a gratidão a Deus por tudo que eu passei. Eu comecei a entender o porquê que Deus tirou aquelas pessoas que eram tão preciosas para mim. Mas eu precisava passar por esse processo de vida. Veio a pandemia. As pessoas, né, que me conheciam meu trabalho começaram a me solicitar. Eu comecei a fazer programas na rádio, programas na TV, podcasts. E ali eu entendi o porquê, o motivo dessa superação precisava acontecer para eu estar aqui falando com você hoje. E muitas vezes você nesse momento pode estar passando por uma tempestade. Você pode estar em conflito com você mesma. Mas o que eu quero te falar é que nesse momento, mesmo que as coisas não estejam dando certo, mesmo que você não esteja vendo o final das coisas, que é melhor do que o início, como diz a Bíblia, você possa ter uma esperança e começar a praticar realmente aquilo que lhe cabe. Começar a ter atitude, a ter um posicionamento e buscar autoconhecimento. Conhecendo a si mesmo, você vai poder vencer todas as barreiras da tua vida. É isso, meus amores. Eu espero que esse depoimento tenha servido para um testemunho vivo de edificação para a tua vida. E se você gostou do vídeo, compartilha, curte, dá um like, se inscreve aí no canal e manda para alguém possa se inspirar nesse testemunho. Um grande beijo, segue minhas redes sociais, @chuvianaoficial.